acompanhei bem. Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nessa noite quente, sol alto ainda na capital do estado do Rio Grande do Sul. Estamos em pleno verão, né? Na verdade, primavera ainda, né? Ainda não chegamos ao verão. Temperatura alta, muita movimentação aqui no campus da Ubra. Tem a Olimpíada das APAES, né? Um negócio muito legal, gente de tudo que é lugar, muito bem organizada a situação aqui, ônibus para cá, ônibus para lá e tal. E estamos em plena atividade. Domingo tem eleição no Internacional, no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Não, é sábado, é dia 7, então é o dia do meu aniversário mesmo. Dia 8, sábado. Não, dia 8, sábado. Isso. Meu aniversário é sexta, Exatamente. dia 7. Dia 8 é dia de Nossa Senhora da Conceição, então eu não estou errado na data e não estou errado que é Nossa Senhora da Tu Conceição. acabaste de dizer que eu vou estar na eleição no outro dia, mas de ressaca por causa do teu aniversário. Isso, vou estar lá, vou cobrir a eleição à tarde lá no Internacional. E então dia 7 é o meu aniversário sexta, dia 8 é a eleição do Internacional, dia de Nossa Senhora da Conceição no sábado, dia do aniversário de Armindo Antônio Ranzolin. Eu sei disso porque eu trabalhei em cartório na década de 80 e era feriado. E era um dia depois do meu aniversário. Então eu emendava o aniversário com feriado, era uma beleza. Né? E ainda o Mindão estava de aniversário. E dia 9 é a final do feminino, né? Grenal feminino, final do Gauchão. Onde é que é? Beira Rio. Maurício Luiz da Silva, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Já fui Luiz me metendo. Ferrari Júnior. Boa noite a todos. Luiz Ferrari Zezé Júnior, agora vou chamar ele assim. Não, Luiz Ferrari Júnior. Mas hoje é da família Zezé. Executivo sabe como é que é, né? Ó, tá no mercado. Daqui a pouco, né? Bom, dia 8, feminino. Dia 9, feminino. Dia 9, feminino. Essa observação do Ferrari é importante. Executivo, às vezes está. Antes era Mauri Luiz da Silva Osran. Por aposentadoria deixei de ser. Mas às vezes na própria política, às vezes tu está de um lado, depois tu está do outro. Por isso que as coisas não podem ser muito. Sabe que eu atendi? Né? Sabe que eu atendi o telefone 29 anos dizendo é o REC da Guaíba. Meu nome era REC da Guaíba. Eu nunca disse Luiz Carlos REC. As pessoas até me chamam, alguns pelo nome inteiro. REC da Guaíba, REC da Guaíba. Quem é que tá falando? Pronto, sabia? REC da Guaíba, todo mundo sabia que era. Agora é REC da Grenal. Exatamente. É estranho quando algum entrevistado tá falando Luiz. Pois é, Luiz. Todo mundo conhece como REC. Mas Luiz é esse pessoal que entra pelo telefone, né? Sim. Os produtores, em vez de dizer é o REC, mais conhecido como REC, é o Luiz. Aí vai Luiz Carlos REC. Luiz Carlos REC, eu quero guardar Luiz. Eu também sou Luiz Carlos. Eu sou Luiz no segundo nome. Sou Mauri Luiz. Ou seja, nós somos cheios de luz. Isso. Só que é Luiz com S, o meu tem a com Z, né? O meu é com Z, mas o certo é com S e com acento. O meu... Uma vez eu brincava sempre que Luiz com S era falso. E um dia o José Luiz Santayana, que era o nosso cliente, depois ele foi adjunto cultural do Uruguai, um dia ele disse assim, não, Maurício, estás errado. Luiz é espanhol, é com S, com Z que é falcatrua, é brasileiro. Luiz com S e juiz com Z. Isso. Tá aí. Vamos avançar, né? O Grenal dia 9. Grenal dia 9 feminino. Foi 0-0 o primeiro jogo, né? Então agora a final. Em Alvorada? Foi. Não, foi lá no. Foi em Gravataí. No Cerâmica. E a final no mando de campo do Inter. 0-0. A Cerâmica não é do Inter? Não, Cerâmica é do Grêmio. O RS é que você tem que... A base do Grêmio do futebol feminino é o Cerâmica. Sim, por isso que eu perguntei que foi em Alvorada. Então foi no campo do Grêmio, que é Gravataí. Como é grande, como são grandes Grêmio Internacional, né? O Grêmio tem campo em Eldorado. O Grêmio tem o feminino em Gravataí. Tem o Cristal, que é a escola. Tem o Cristal, tem o Humaitá e as viúvas do Olímpico. No patrimônio do Grêmio ainda tem a ilha, né? Tem a ilha também do Pavão. Tá lá ainda, né? Tem a ilha do Pavão. Tem mais outras coisas aí que a gente não... Tem ali onde é o IGT. Acho que aquilo ali é uma área própria do Grêmio.
Ali Na beira do Guaíba, na ali, beira né? do Guaíba, onde hoje é o EGT, mas antigamente era o Remo. Próximo do GPA, ali na e o- parte passa dos do- clubes náuticos. É, ali. que na mesma avenida do CT. E o Internacional que aterrou o Guaíba tomou conta ali. Da Ipiranga até o estaleiro só. Não, até o estaleiro não, mas até a escola de Até o samba. Iberê, pelo Até a menos. escola de então. samba. Até a escola de samba. Que por sinal. Mas não é da agora Ipiranga também, tu já te agrandou. Eu fui. Deixa, Não, mas em deixa. determinado momento o Inter botou tela lá nas quadras, né? Pra usar. Ah, não, Você leu uma lá da... no Marinha, né? Começando lá próximo da Ipiranga. A gestão anterior, 15-16, cercou, porque foi cedido pela prefeitura para a gurizada, as escolinhas treinarem ali, e daí foi cercado uma questão de segurança, e daí foi mal entendido. Quando nós começamos, tiramos a cerca. Maurício quer fazer fofoca? Não, É, não, um mas fato. e tanto Não é foi assim- cercado? Era uma É. cerca vermelha? Não, eu sou da época Maurício. que se atracava trator. Maurício, se O tirou presidente Amoretti atacava. Aqui ninguém vai derrubar nada. o nosso patrimônio, Só se passar por cima de mim. o nosso patrimônio retirou a cerca e hoje virou mato. O Ferrari que diz, o Internacional tem patrimônio que aterrou tudo lá. Eu não digo, mas eu penso. Não chega a verbalizar, mas... Exatamente. Mas o Inter tem no Beira-Rio, né, tem em Guaíba, tem em Alvorada. Né? Como são grandes Grêmio Mas Internacional. realmente nosso escriturado é a área complexa do Beira-Rio. Né? Não, mas é tudo grande, né? É. Tanto Grêmio quanto Espaço, Internacional. sim, áreas. Ocupa, né? Ocupa tudo. Não. E falta espaço. Fora os outdoor. O verdadeiro campeão do mundo. O verdadeiro campeão do mundo. Aí tá espalhado por tudo. Mas e nessa... Quando você frisou o escriturado, era alguma letra para alguma coisa? ou Não. Não, porque assim, ó, o Guaíba, a área é enorme, mas é uma seção onerosa, não é do Inter. Vai Então, tu poder quis fazer uma relação com o utilizar. Grêmio? Não, nada a ver, nada a ver. O presidente Koff disse que não era do Grêmio, tu não precisa ficar constrangido. Ah, não, mas nada a ver, são coisas totalmente distintas. Isso é coisa deles. Daí é comparação Arena e Beira-Rio. Né? Daí os dois têm um contrato, cada um fez o seu tipo de contrato e o Giovani conseguiu fazer um contrato, Giovanni Luiz, um contrato maravilhoso que não deixou nem um tostão de dívida e aquela área imensa. Hoje falei com o presidente Giovanni Luiz. O presidente Giovanni Luiz agora entra pela frente nos ônibus. Há uns 10 dias fez aniversário, 60 anos. O presidente Giovanni Luiz. Ativo, não? Branqueou tudo no poder. Os grandes Era presidentes metido a galã antes, depois virou senhor de idade. branqueou durante a gestão de Giovani Luiz. O Beira-Rio é um Que presentão. confusão, hein? O Beira-Rio é um presentão que ele deu para a comunidade Ele ou a colorada, presidente? mas branqueou os cabelos. Ele ou a presidente? Ele ou a presidente Dilma? Não, o Giovani Luiz, toda assim, a arquitetura negocial foi dele. Assim, Mas ela puxou o telefone. Ah. Ela deu uma... Não. Ela mandou um WhatsApp, pelo menos. mas daí é aquela história que nem diz assim, antigamente se falava assim, o Lula deu de presente pro Corinthians. Tá Mas quebrado o Corinthians. Que presente? Não, esse é o mesmo? presente. Até Corinthians hoje eu não- digo. Corinthians eu não acho tem como que- pagar. Eu acho que nem o Bolsonaro, que é reconhecidamente torcedor do Palmeiras, daria um presente desses pro Corinthians. Claro. Deu um presente Bolsonaro se que o Corinthians tem que apresentou pagar, né? Tá louco? Se apresentou antes o Bolsonaro. Comemorou Pois título e tudo mais, Você levantou taça. recuperou rápido, hein? Não, mas ele Fala querendo tu viu levantar. com a camisa, ele tá com a bolsinha ali e tá se mostrando. Não, mas tentou levantar o Filipão? Não, tá louco, ele é proibido de fazer, mas faz, né? Agora, ao contrário do que a gente imaginava, um cara militar, ele está se mostrando um cara extremamente popular, né? Vai pro meio da massa, tá louco. Popular ou populista? Pois é. Populista, bom, vamos falar de populista, nós tivemos 20 anos, aí vamos deixar assim. Vamos esperar. Vai, Maurício, vai, Rec. Esperar. Vamos esperar. Como diria o falecido Carlos Froner, né? Lembra? Vamos ver. Vamos ver. Toda a resposta é a mesma coisa. E aí, seu Froner, encaminhou o time. Vamos ver. Falei isso. Eu cito seguidamente o Carlos Franco. Vamos ver. Quer dizer, mas vai dar certo? Vamos ver. E os aplicativos vão funcionar na eleição? Evidentemente. É que Mas não tem mais de um chip o Internacional, cadastrado em vários o Internacional, celulares? ele é pioneiro na democratização dos clubes.
Na década de 90, final da década de 90, ele introduziu, com aquela gurizada da Interação Inter 2000, e depois agregando outros movimentos, o voto direto pelo torcedor. Foi pioneiro, depois foi copiado maravilhosamente por outros clubes. Depois ele foi o primeiro clube a fazer voto pela internet. Quando se fez o voto pela internet, sempre havia alguma chapa, algum candidato dizendo, não, mas não vai dar certo, porque o IP do servidor, essas coisas que eu não entendo nada. Eu entendo mal e porcamente de futebol. De TI, de informática, eu não entendo. Mas dizer que ia dar problema, não deu problema, foi consagrado e hoje os grandes clubes do Brasil fazem o voto pela internet. Agora o Internacional é pioneiro de novo e faz o voto pelo aplicativo, a app, né? O aplicativo celular. Isso é um avanço. E daí eu disse, não, mas é que pode mais de um número, não sei o que. Eu estava escutando hoje mesmo no teu programa, eu fico pensando o seguinte, Jack, se a gente pensar assim, nós vamos ter que fazer, sabe o quê? Ir para a fila do banco. Acabou, porque hoje 99,9% das tuas operações, das minhas, do Ferrari, são feitas por celular, por computador. Eu ainda vou no banco. Imagina. Eu sou velho. As do REC não, as do REC é papel impresso, tudo no banco. Preenche o depósito, número do cheque e tal. É verdade. Não é verdade, eu estou avançado. Agora eu pago com um código de barra. Isso. Tá ficando moderno. Já tá ficando moderno. Mas imprime, né? Ontem minha mulher estava desesperada, queria imprimir o pagamento do aluguel lá do salão que ela tem. Eu disse, não, deixa comigo. Fui lá, copiei o código de barras ali, deixa comigo. Então, minuto. Copiou, tu anotou os números no papelzinho e depois digitou no... Não, é que sabe o que é? Ela não tinha o código de barra. E aí, para passar, ficou mais fácil, copiando. mas tu imagina toda a população indo para a fila do banco e não usar mais o celular. E não pode usar o caixa eletrônico, tem que ir para fila. Pra fila mesmo, porque pode ter fraude no caixa eletrônico. Pô, eu acho que assim, é muita teoria da conspiração. Vamos pensar num clube, vamos pensar numa grande Tá, mas e eleição. se depois der grita? 14 mil, Hein? 14 Depois mil e se habilitados. depois der grita? Grita do quê? Não pôde votar, tentei votar. A grita sempre de quem perde o Bolsonaro disse que queria voto impresso, porque ia no retem, que não ia acreditar. Ganhou, maravilhosa. Ganhou, a urna estava eletrônica. perfeita, não tinha fraude, mãe. É que não vamos marcar nessa, né? Nós estamos um pouquinho Mas um então, pouquinho de experiência. mas então pra já isso. na primeira vai dar perfeição? Eu acho que sim, claro. Porque Não, aqui, tomara, eu torço para isso. Hoje eu Sabe por que entrevistei o vai Lauro dar? Hagman e ele disse que as empresas são especializadas e tal, mas que ele vai ver, enquanto que a chapa desce, que não. tu imagina o seguinte, para liberar isso aí, não foi feito assim, semana passada liberamos, não. O clube, a comissão eleitoral está há 4, 5 meses desenvolvendo o sistema com as empresas especializadas, feita consultoria, auditoria, só foi liberado depois de muitos testes, é muito aqui. Eu digo assim, a chance é zero. O cara recebe uma senha, Ele tem a senha que ele faz para fazer check-in, é a senha dele. Daí quando ele põe a matrícula na opção de voto, pede a senha. Daí ele vai colocar a senha. Daí vai habilita o voto. Como é que Aí ele recebe um código. Como é que completa essa? Recebe um código para botar no espaço próprio para habilitar. Depois de habilitado, como é que completa a operação? Informe o seu celular. Então está casado. São 3 informações, sabe? O sistema é muito, muito bem controlado, sabe? Claro que eu não posso te dar detalhes técnicos, que se eu trabalhasse em TI, com certeza eu estaria ganhando um pouquinho mais do que eu ganhei na minha vida. É que uma questão que está chamando a atenção e que está repercutindo muito nas redes sociais é que podemos ter mudanças no acesso da Série B para a Série A e no rebaixamento. estávamos falando aqui e o Ferrari estava Bem dizendo que grave. não acredita nisso. É Que culpa tem improvável, o mas Tu viu? Qual é que é o problema? Lê. a argumentação é a seguinte: o lateral Hernandes disputou 31 partidas pelo Goiás na Série B e disputou um jogo pelo Ceará na Série A, primeira rodada da competição. Acontece que no registro dele tem um defeito, tem um problema, não sabe se é um equívoco ou se ele era gato de fato. Tá, mas O o Ceará perdeu provavelmente essa primeira rodada, porque o Ceará não ganhou de ninguém. Ele fez 3 pontos até o início, que chegar lá.
Mas ele pode, daqui a pouco, aí é decisão de tribunal. Cabeça de juiz pode saber de tudo. Vamos rebaixar o Lisca agora. Pelo boletim informativo diário da CBF, o Aliás, o senhor, Lisca tem que vir aqui, tirar essa máscara dele aí. o senhor Hernandes Dias Luz nasceu no dia 11 de novembro de 87. Só que segundo o registro do cartório de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, ele nasceu em 11 de novembro de 85, então ele é gato. Tudo bem, Se o mas registro dele diz que é 87, 2 anos, Desportivamente, muda o quê? desportivamente ele não teve nenhum mérito. Mas Se fosse uma categoria de base, um campeonato de base, aí tudo bem. Mas se entenderia, mas Deixaram chegar. deixaram chegar, ele deve ter sido gato lá atrás. em O algum, Inter tinha em um algum gato. momento ele foi gato. O Inter tinha um gato. O Gi Paraná era gato. Sabe quem é que vai ser punido aí? Faz tempo isso. O jogador vai ser punido. Tu vai ver só. Se identificarem que ele tem culpa nisso tudo mais, certamente será O Gi Paraná do Inter era gato. São Paulo teve um também, né? O Sandro Hiroshi Sandro Hiroshi. Sandy Rocha. salvou o Inter. Teve um agora de base que foi punido, ficou 2 anos afastado, era gato, foi punido. Sim, E o clube do Vampeta que recuperou ele. Né? Exatamente. Isso O aí. Bruno tá perguntando se o Sheik não tinha uma história assim também. Sheik também teve. O Sheik teve um problema. Luxemburgo teve. O Sheik tem história de. Lembra tem uma com o cara de Sheik? velho, o Sheik. O Luxemburgo teve também. O Sheik Luxemburgo é agora, gato. É gato? há pouco tempo, queriam trazer ele para o Internacional, mas daí queriam fazer gato invertido. Que Botar ele mais novo um pouquinho. Que normalmente, se tu pegar. É que nem o gato no tamanho. Se tu pegar as fichas dos jogadores. São Gato tudo mais Angorá. altos. Gato Angorá. Tu já viu as fichas dos atletas? É. Eles são tudo mais altos do que tem. Pode pegar tudo que é ficha aí. Então, pô, mas não pode, cara. Não, tá aqui, ó. Olha a ficha aqui. Na ficha daqui, Isso é 185. importante. É, tu vai ver, Aí tu vai ver 182. o cara tem Pro REC, 1,80, 1,79. o REC não tem problema, mas para nós que não somos tão altos assim. Mas também às vezes eu já tô dobrando. Quanto mede? Quase 1,70. Tá chegando perto. Tô Quase ali, 1,70. tô ali, né? E não, mas se o cara namora pela internet, o cara mente pra Dedéu. É. Qual é a tua altura, amor? Mas sobre a tua pergunta, Aí Rec. o cara já responde, na horizontal aí a gente se. Poxa, que ignorância. Meu Deus. Ai, Que ignorância. Não é o meu caso, eu sou um homem comportado. Mas sobre a tua. Vocês ficaram tudo quieto, né? Sobre. sim, ó, assunto é teu. Encabulamos, né? Encabulamos, né? Chegou a piscar a tela preta ali porque o pessoal tá afim de tirar do ar A depois. dona Nova está escutando. É, não, dona Nova. Não vai deixar Seu o Mauri é um mais homem aqui. comportado, eu conheço há 40 anos. Só risca na caixa. Ferrari já não sei, eu conheço há pouco tempo. Muito comportado. Molha o biscoito seguidamente. Biscoito Zezé, Biscoito claro. Zezé. Não, claro. Mas ninguém pensou outra coisa, mano. Ninguém pensou. Segundo o Segue colega. aí, Maurício. Vamos Aliás, lá. o biscoito Zezé é tão macio que não precisa molhar, mentira. E. Olha, já quer toco ali no carro, já preparou, né, cara? Ferrari trouxe a Sabe sacolinha. aquele pão de mel da Zezé? Já prepara, cara. Mas Vamos aqui, lá. ó, sobre a tua pergunta envolvendo o Ceará, primeiras rodadas. Artigo 214. Perdeu pro Santos a primeira rodada. Artigo 214 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Já vai querer Prevê punir o Lisca. que em caso de escalação irregular, mas aí até caracterizar que um erro do número do ano de nascimento é escalação irregular, mas enfim, caso se entenda que foi uma escalação irregular, prevê o artigo 214, perda do número máximo de pontos atribuído a uma vitória no regulamento da competição, no caso 3 pontos, até 3 pontos, independente do resultado. Então não interessa se tu ganhou, se tu empatou, tu perdeu, tu pode perder 3 pontos. Mas é absolutamente improvável. O esporte disse que não vai se apegar a isso, que confia nas instituições, mas que vai só observar esse movimento. Quem está fazendo a grita é a Ponte Preta, que quer tentar subir na marra. Aqui, Rec, pergunta pro Colorado aí. Para quem eles pagaram aquela área onde está o estádio deles? Ali é da União, foi invadido, diz o Nogueira de São Leopoldo. Na década de 60 que foi invadido. Não, invadido não, foi cedido. Na época, começou tudo isso, eu acho que com o nosso patrão, né? Eu acho que o Hildo Meneghetti, né? Hildo Não, Meneghetti. começou, não foi com o Efraim? Efraim Pinheiro Cabral, que assinou a liberação do... O Efraim, ele era presidente da Câmara, eu acho, né? Isso, Foi assim, isso. né? Foi É. assim. Mas começou na gestão do governador O Meneghetti. Nogueira, eu vou falar bem baixinho para ti, tá? A área da arena também não podia ser construída. É dos jesuítas. Ali E foi ali, feito. para quem não sabe, era o lixão da cidade. Que agora é o orgulho da cidade. Né? Aonde? Onde a arena?
Por isso que Aquela região do Maio. os caras faziam fogo no chão ali. Mas então é mais de 30 anos, porque eu joguei futebol a minha vida inteira ali. Exatamente ali. Mas ali perto era o lixão. Tinha o campo. Tinha o campo e tinha o os lixão. campos do Círculo Operário e o lixão do lado. O campo do Círculo Operário, eu joguei também. Não era um campo, eram mais de 10 campos. Sim. Então ali também não podia. Ali, se a gente entrar muito nessa conversa, é melhor deixar assim. Tá empatado o Grenal. Deixa 0-0 que tá bom. Não, se voltar no tempo, o Beira-Rio não seria ali, mas não por ser cedido ou não, porque ali era água. Hoje não poderia aterrar um carrinho de terra, né? No politicamente correto. Né? Aqui, ó, o Felipe Assunção já está te respondendo aqui, ó, sobre a teoria das conspirações aí. Felipe é um grande amigo, um grande colorado. Um abraço, Felipe. Diz ele aqui, a teoria da conspiração já dura 18 anos depois dos grandes títulos, os mesmos nos levaram para o buraco, pois não aceitam questionamentos. Assim fomos parar na Série B e Ministério Público. O clube é de todos, ninguém está achando fraude, queremos esclarecimentos, é isso. Até agora a comissão de forma oficial não respondeu. Beijo pra ti, guri, como diz o Paulo Quadro. Beijo pra ti, Felipe, é um grande amigo. No Inter ele é assim, raivosinho, mas é um grande colorado. Beijão pra ti, coração. Domingo sábado à noitinha já termina isso aí. Durante a reunião extraordinária, então... Tem coisas que só acontecem no Inter, com todo respeito, mano. Mas vai ter uma reunião extraordinária depois da... Meia hora depois da eleição começa uma extraordinária. Para aprovar algumas questões que estão pendentes para o do Profut. Modificações do estatuto para atender o Profut. Explicando, assim, tem que... O Conselho já aprovou as alterações, mas tem que ser referendado numa Assembleia Geral. Então foi convocado uma Assembleia Geral que normalmente numa Assembleia Geral vão mais ou menos os interessados, que são os conselheiros mais alguns, então não vai mudar muito, não. Não estou defendendo a mesa do conselho, mas na prática, quando dizem Assembleia... No fundo é uma ideia inteligente. Assembleia Geral. Mas que é um susto, Assembleia... O que tem depois da eleição? Não, depois da eleição não. Assembleia Geral para referendar uma aprovação do Conselho Deliberativo. Se fizesse em qualquer época do ano, iria menos público que vai ter nessa pós-eleição. Mas é complicado porque é só quem estiver lá às 6 da tarde, o processo terminou, o cara foi de manhã cedo para votar no presidente. Tu já cobriu a eleição. Às 6 da tarde tem mais gente que às 2 da tarde. Não, mas daqui a pouco poderia. É a hora que fecha a eleição. Tomara que dê bastante gente. Não, e assim... Tomara que dê bastante gente. E os associados interessados vão poder adentrar no Gigantinho e fazer a opção. Nessa era de modernidade, se é para o sócio de fato participar de todas essas decisões, por que esse tipo de decisão não é pelo aplicativo? É mais prático, não precisa nem habilitar previamente, porque aí tu já predispõe que o sócio vai votar pelo aplicativo. Teria que ver estatutariamente como é que é. Eu sei que tem a ver com o Código Civil, então... Eu acho que é mais seguro fazer ali. Opa, aprovado. Não, mas tu vê, vocês leram as alterações? Alterações que... São alterações meramente legais. A própria oposição do Inter já aprovou. Aqui, sabe o que é? Não é para acirrar nada. Meu amigo Miola já queria colocar a emenda dele, aquela de 10% mínimo, nas categorias de base. Não, Miola, isso é muito profundo, isso aí, não. São dois quesitos fiscais. Sobre a venda de um jogador? Não. Usar 10% do orçamento na categoria de base de alimentação usa perto disso, até um pouco mais. 4? Não, mais não pode, porque no estatuto 4. Tem um limite de 10%. Até 10%. O Inter usa 4. É de 4 a 10. Vamos ver quando fechar o balanço. Mas o investimento do Inter em categoria de base, assim como a do Grêmio, é bom. Mais baixo, não. Muito bom. Mais baixo, não. Não é 10%. Muito bom. 10% dá 30 milhões por mês. Mas e pra quê? Por ano. Não, dá 2,5 por mês. Mas pra quê? Não precisa não ter essa necessidade. O grande investimento tem que ser na categoria de base, isso aí todos concordamos. Agora se vai ser 5, 7, 8... Todo mundo concorda, mas ninguém bota o investimento do Grêmio em categoria de base é só dinheiro. Na casa dos 15, não tem faltado investimento na base. Né? Não dá para você pegar número, tem então que investir na base. Então tem muito incompetente lá, com todo respeito. Qual foi a última venda que o Inter fez? Daí tu pega assim, há 3 anos atrás, eu nessa cadeira, tu me perguntaria, eu digo,
Tu não ia perguntar pra mim, ia perguntar pro faz teu irmão. 3 anos que tem Não, incompetente. Antes, não, Rec. Não. Não, deixa eu terminar, senão tu tá entrando, parece Viamão lotado, tu não mora em Viamão. Aqui, ó, desculpa meu povo de Viamão lá, muitos colorados. vai buscar voto depois. Perdeu os votos. Perdeu o voto do cara do aplicativo. Viamão, né? Já vamos botar tudo na chapa 2, 4 e 10. Viamão Não é vamos botar na chapa 1. Viamão é chapa 1, né, meu querido Silvio? Não, aqui, eu disse, se tivesse aqui um gremista há 3 anos, tu ia dizer assim, pô, o Grêmio não revela ninguém. Não. Nós estamos com o impacto das revelações recentes do Grêmio, que é fruto de um trabalho que veio de 5 anos. O presidente Romildo vai completar 5 anos. O Inter, o ano que vem, no próximo, vai ter todas essas benesses do que nós estamos fazendo. Realmente, nos últimos 2 anos, pós Giovanni Luiz e antes Marcelo Medeiros, houve realmente uma falta de cuidado com a base, isso é bem claro. E repercute agora, normal. O ano que Agora, vem. eu vou dizer, tem razão, Maurício, sabe por quê? Nós somos muito de afogadinho. O Internacional tivesse sido campeão da América, 3 jogadores teriam uma valorização extraordinária. Tanto é que eu embarquei naquela do Dourado. Vamos pular o Dourado. Sacha e Valdívia. O Valdívia, se perguntasse para cada 10 gremistas, 9 queriam ter no Grêmio. Hoje 9 não querem. Tá? Se perguntasse para 10 colorados sobre o Valdívia, 10 gostariam de vê-lo como titular. Um período de 4 meses, é verdade. Tá? Hoje, se perguntar para 10 colorados, periga dar 2 ou 3 querendo e 7 ou 8 não querendo. Estou sendo bonzinho com o Valdívia. Porque ele também deu aquela declaração, que aliás foi este repórter que trouxe à tona, né? Que não jogaria a segunda divisão, e o presidente Marcelo confirmou aqui, no preliminar. Ô, Rec, eu vou te falar esse negócio de base. Eu acho que a diferença não está em projetar, em levar o jogador ao profissional. Todos os 2 clubes têm bons jogadores na base. A diferença é o espaço que tu dá no profissional para os jogadores da base. E a hora que eles entram. A hora que eles chegam, o teu presidente acreditar e ter convicção naquilo. E dizer que acredita. E acredita e vender isso dentro do clube para que todos acreditem, entendeu? Não basta aparecer. E o principal, né, Ferrari? Na hora que tu não dependa dos guris. Entendeu? Tu tem que lança, dependendo deles, vai queimar. Mas a primeira conquista do Grêmio também que tinha um mestre pifador que era o Douglas. Mas a meninada. Porque o presidente, ele tem a convicção que essa era onde teria a virada do. Agora vê como é que é. Tá esquecendo que era o 3º ano do presidente Romildo. Não, mas deixa eu te dizer mais. Mas vou concordar contigo e vou chegar lá onde o Ferrari está falando. Para ver que a coisa não é sopa, que o atual campeão brasileiro, um homem de 70 anos, um homem que revelou muita gente no Grêmio, ou ajudou a revelar Arilson, Carlos Miguel, Emerson e outros que tais, abandonou a casa-mata porque não aguentava a ruindade da gurizada. A gurizada que hoje está ganhando. Não. Nós estamos vendo. Só 2 renderam 300 milhões. Porque tiveram tempo. Por baixo. Tiveram tempo. É que tem que ter convicção da gestão. E Ferrari, uma coisa que o Odair disse Olha o sexta-feira... relacionamento do presidente Romildo com o Filipão. Desconheço. Acho que é bom. Eu tenho curiosidades. Eu gostaria de ficar atrás de uma moita quando ambos se encontrassem por acaso. Opa, como é que é, presidente Romildo? Meu amigo. Tudo bem, presidente? Eu queria. Eu estou falando exatamente. Tu vê o Palmeiras lá, um exemplo. Vamos tirar de Grêmio e Inter. É um clube que. Eu derrubo o pessoal da Itaquá de vez em quando, eu alopo e saio a caminhar. É um clube que tipo tem. Uma minha avó minha que perdia o sono. É um clube que tem dinheiro. Se tu olhar o time do Palmeiras jogando na base, é um baita time. Não bota ninguém no profissional. Quem? Palmeiras tem um baita time Muito na base. pouco. Baita time, ganha tudo, não bota ninguém no profissional. Por quê? E mandou o Zé pro Inter. Porque não existe espaço lá. Não, mas... Dinheiro a rodo, né? No Inter... Por um outro motivo, mas não tem também. Mas no Inter, eu acho que não é mais barato questão ou mais de espaço. caro? Porque eles conseguem revender, né? Tudo depende da ótica, né? Daqui a pouco tem o Salomão Rachid. Opa! Mas, Rec, no Inter, este ano, pelo menos, tem o que disse o Odair. E se a gente analisar, é um fato. É o primeiro ano que o Inter sobe da segunda divisão para a primeira.
A pressão nos Nós já estamos jogadores... justificando demais também. Mas a pressão para chegar nos O 45 pontos... O Rodrigo Caetano está com dificuldade de meter a mão na cumbuca lá. É uma das coisas que estava irritando o Rodrigo Caetano. Aliás, antes de ficarem bravos comigo que eu dei a notícia, agradeçam eu ter divulgado que o Rodrigo Caetano estava em litígio com o Internacional, porque senão seria muito provável que segunda-feira, após a eleição, ele deitasse o cabelo. Porque os dois estavam segurando as 7 chaves. A direção, o presidente, os vices eleitos e o Rodrigo Caetano. Aí esse jacaré descobriu e deu a notícia. E aí como é que faz? Na época de eleição, vamos segurar. Nós não podemos prescindir do Rodrigo Caetano. Nós vamos mudar, vamos ampliar o leque de abrangência do Rodrigo Caetano dentro de casa. Porque senão, já estava... Não aprendi a dizer adeus. Biasotto tá aí? Chegou o Biasotto? E o Biasotto ia junto, o Galo. O Biasotto, aliás, está trabalhando híbrido. Meio profissional e meio amador. Ele é um semi-interventor. Podem me chamar de fofoqueiro, de louco. O que seria o semi-amador? Eu dei uma sugestão para o presidente Romildo. Ou o senhor muda o futebol profissional, amador, presidente, ou lá na frente a gente conversa. O presidente mudou, o presidente Romildo. Primeiro ele quis me dar um xixi, mas depois ele mudou. Eu andava com uns papéis assim, lembra? Eu tinha um fardo de papel lá de dentro do Grêmio. Eu não lembro dessa época. Apagou? Esse momento apagou da memória. Então... O Maurício só me olha. Não, eu tô vendo. Ô, Felipe, te mandei um recado, te mandei um beijo no coração. Aquilo que eu fazia daquela teoria, tira daí e bota pro REC agora. Não, eu fiz uma análise. Eu não tenho teoria de conspiração. Eu estou dizendo que aqueles que ficaram bravos comigo e que entendem ser o Rodrigo Caetano peça importante, me agradeçam. Porque se eu não colocasse o bode na sala, ou lenha na fogueira, ou dessa informação. A informação havia, tanto é que todos os companheiros vieram por mim. Tinha alguns que tinham a notícia, não quiseram dar, ou não puderam dar, ficaram somando todas as consequências e as... Tá? Eu disse para o Rodrigo Caetano, Rodrigo, ó, dei a informação porque o Inter estava classificado e a notícia está chegando em Minas Gerais. Então, mesmo que vocês tenham um pacto para não revelar e tal, como agora eu tenho convicção, eu vou dar a informação. E dei a informação. E eles pedindo para guardar até pós-eleição. Informação tá aí para ser dada, né? Senão... Aí teve um companheiro que, depois de Inter e Fluminense, eu disse, eu estou com uma informação aqui, não sei se eu dou a informação agora, ou dou amanhã, ou depois. Cofre, não sei. Aí eu dei a informação. Só que esse mesmo companheiro também tinha informação. Aí ele se assustou. Eu estava preparando algo mais impactante. Sim, esperando a hora certa. Foi provocar e... Eu fico pensando aqui no meu amigo pessoal, Rodrigo Caetano. Conhece bem o Rodrigo Caetano. Tá louco, mas isso aí tudo. Ele é de cumprir contrato. Mas ele tá... tem que cumprir com ele também, né? Ele tá meio assustado porque tem muitas mãos comandando. Rodrigo Caetano, quando tu lançasse isso no ar, recém ele tinha trazido o Biasotto. Tu acha que... Não conhece o Rodrigo, pelo amor de Deus. Tu tem um bom faro investigador, tu é o velho REC fura-fura, mas... Pergunta para o presidente. Vocês não tinham um pacto para revelar depois? Não precisa nem me contar. Guarda para ti, só. Não, eu conheço o Rodrigo Caetano. Uma pergunta para o presidente. Por que todo mundo deu explicação e depois tiveram que dizer, não, ele fica, nos reunimos... E o Rodrigo Caetano deu uma entrevista na ESPN agora dizendo que realmente aqui é outro mundo, que ele tem uma maneira de trabalhar que ele não está conseguindo ajustar algumas coisas, mas que ele vai tentar. Ou seja, ele disse para outros amigos aqui da aldeia, eu vou tentar. Enquanto eu tiver forças, eu vou tentar. O que significa dizer? Me ajudem também, né?
pular essa parte. Rodrigo Caetano é um baita de um profissional. Mas eu também acho, ele é de cumprir contrato. Cidadão, assim, ele é melhor cidadão do que profissional, pode ter certeza. E tu acha que o Rodrigo ia para um clube que o mês não tem 30 dias? Mas de repente ele ajustava o mês para ter 30 dias, como ajustou no Flamengo. O Flamengo também o mês não lá tinha 30 dias. 120. Não, Tinha 120. o Flamengo passou. O Flamengo não compara faturamento do Flamengo com o faturamento do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está construindo estádio agora, um clube grande. Sim, Não, ele está vendendo Tá shopping. louco. Sim, ele vende o shopping para construir o estádio. É, sim, um belo negócio, né? Dinheirinho que entra sagrado todo mês. Vai vender 51% do shopping, porque fruto da incompetência de quem administra o Atlético Mineiro, eles já venderam 49%. Agora eles vão entregar os outros 51% para terminar o ano de 2018 devendo um pouquinho menos. O Atlético é um clube que tem dificuldade de cumprir contrato, né? Quantos anos demorou para pagar o Vitor? Só para complementar sobre o Rodrigo Caetano, eu fiz 2 amigos no futebol. Um não está mais da área do futebol, não no futebol. Genericamente, sabe que eu sou um cara que não tem inimigo, só tenho amigo. Mas amigo pessoal, assim, um não está mais com a gente, está lá em cima, vai fazer 5 anos o ano que vem. Fernando Lúcio da Costa, esse era meu amigo, boleiro e meu amigo. E o outro é o Rodrigo Caetano, meu amigo. Os outros eles entram. Fala, o Bosco vai ficar com ciúmes de ti. É? O Bosco Vaz vai ficar com ciúmes. Eu já estou com ciúmes do Fernandão e do Rodrigo Caetano. Você é amigo deles, eu não sou. Mas o Bosco... Não é meu amigo. Mas era... Porque são cidadãos, sabe? Porque os outros... Eu tomei outra porrada, eu não sou cidadão. Não, tu foi amigo deles porque tu considerava ele cidadão também. Não, estou dizendo eu e tu. Não, Tu nós só somos... fez 2 amigos. Nós somos amigos de... Não, no futebol, no departamento de mas futebol. Deixando bem claro, no A departamento notícia era tão de verdadeira futebol. que um exército tratou de fazer a defesa da posição do presidente. Teve colega meu que botou, como diria o Claudião, e tiveram aí que esclarecer em tijolo. Talvez ele estava bravo com o Lauro Quadros. E o Lauro Quadros, até para ir puxar aí para um lado e escrever um tijolo. E ele sempre escrevia em tópicos e pequenos. Mas tanto era verdadeira a minha notícia, estão me desmentindo até agora. E eu não sei, segunda-feira ainda, se não vai dar alguma repercussão. Não, disso aí tudo só me deu a oportunidade de dizer que eu fiz 2 amigos dentro dos profissionais do futebol. Evidentemente, o Roberto Melo, o Adauri são amicíssimos, né? Mas eu vou dizer uma coisa, o futebol tem realmente umas figuras extraordinárias. O futebol é um mundo sensacional. Como é muito mais um congraçamento do que uma... Mas uma pessoa trocar de clube, ir para um outro clube, por uma decisão profissional, não deixa, não tira dele ser uma boa pessoa. O Rodrigo é vermelho ou é azul? Eu desconheço, não tenho a menor ideia. É irrelevante. Outro dia um companheiro disse assim, se criou no Grêmio, por isso que não está confortável no Inter. Eu disse, cuidado, hein? Mas isso Tinga se criou no Grêmio. Os caras... Isso não tem, cara. Os caras são profissionais. Nem jogador da base, ele vai onde dão uma oportunidade. Mas é lógico. Se passar no teste no Grêmio, o cara é colorado de nascimento, não interessa. Interessa a oportunidade, a chance. Profissionais. Olha o que é o fanatismo. E aqui, ó, com todo respeito, Nogueira, tu é meu telespectador há 30 anos. Eu nem devia dizer isso. Mas a falta de conhecimento, às vezes. Olha a frase que ele está fazendo aqui. Isso daqui é um dos negócios assim, estarrecedores. Dizer aqui, o Lisca que deixou o time montado para o Odair. Porque ninguém fala isso, só diz que o Roger entregou o time montado para o Renato. Bom, do Roger é verdade. Mesmo que te doa. Não é verdade. Tá, então tá. Agora já estavam dizendo que era, que o Roger ia voltar. Já estavam dizendo, tem mais aqui o Renato, que quem monta time é o Roger. Eu não sei quem estava dizendo isso, eu não escutei. Não, mas bastante. Eu recebi uns 8 mil recados. O Roger fez o trabalho dele, mas do trabalho do Roger pro trabalho... O Roger deixou o trabalho do Filipão pronto? Metodologia.
Ele encaminhou. Cara, mas ele fez um processo inicial. E não estou dizendo nada contra o Roger. Acho o Roger um bom treinador. Mas quando muda um treinador, a gente sabe que internamente Os méritos, muda tudo. O Grêmio nunca méritos... jogou dessa forma que está jogando pós-Roger. Bom, mas sabe por quê? Por que nunca? Sabe por quê, Rec? Porque o jeito de jogar não é... O treinador utilizou os jogadores que tem. Porque o jeito de jogar do Grêmio, ele passa por um jogador. Que dali foi seguido para os outros, é Maicon. O jeito de jogar dos volantes virarem meias e proporem jogo é o jeito dos volantes que tu tem no momento. Você não lembra das frases de Dom Roger? Wallace tem que pisar na área. Jailson tem que pisar na área. Tudo bem, mas é frase, né? O box to box é o Tite. Não, o conceito é o mesmo. Mas é o Titês, Né? 8 segundos com posse de bola. Isso tudo é filosofia de trabalho. E aprendizado que fica. Mas eu não estou desmerecendo o Roger. Agora o Lisca... Eu só não acho que tenha... tu pode dizer que é continuidade, mas quando se fala isso para diminuir o trabalho do Renato, é uma... Não, mas ninguém diminuiu o trabalho do Renato. O mérito do Renato... Porque o Roger não ganhou títulos. O título é que fica. Exatamente. O mérito do Renato... Então o Renato não precisa nem ser reconhecido. O título reconhece o Renato. O mérito do Renato... O trabalho reconhece o Renato. O mérito do Renato e o mérito do Filipão... Alguns falam que meio a meio com o Alexandre, né? Tinha gente que queria contratar o auxiliar técnico. Tá bom? Mas nessa linha, o mérito do Renato e o mérito do Filipão são os mesmos. Eles pegaram um trabalho que tinha alguns problemas, mas eles pegaram o que tinha de bom e melhoraram. Sim, mas é pra isso que eles são pagos. Pra que eu vou mudar tudo? Se tem coisa, em tudo que é trabalho tem coisa boa. É pra isso que eles são bem pagos. Torcedor já estava se dividindo nos últimos dias pela demora do Renato e estava pedindo volta a Roger, que quem organizou tudo foi o Roger. E o Renato... Agora, Nogueira... Quer ver como é que é a ótica, né? O Renato nunca demorou. Olha como é que é a ótica do negócio. O Renato sempre abre negociação ao final da temporada. Se fosse G6, ele não ia ficar. Não, para. Como é que tu falou? Teoria da conspiração. Não, teoria da lógica. Quem é que vai querer pegar um mata-mata, 2 mata-mata? Tinha 2 pessoas. Vai estragar 4 títulos que conquistou. Tinha 2 pessoas só que sabiam disso. Era o Renato e o Romildo. O resto tudo é achismo, cara. Eu achava que o Renato ia ficar. Eu acho que até o presidente em algum momento pensou que ele não ia ficar. Talvez. Agora tem gente. Quando ele começou a conversar demais com o pessoal do Flamengo, ou ouvir pelo menos o que dizia. Agora vai ter Mas ele avisou o presidente que ele iria ouvir o Flamengo. Vai ter Mas se ele cogita ouvir o Flamengo, é porque ele não desde o início estava convicto. Vai ter locutor que vai Bom, mas pedir. faz parte do processo. Claro que faz parte. O dia que o clube quiser demitir uma pessoa, ela vai demitir e não vai perguntar se o cara tá bem ou mal. Vai ter locutor que vai pedir música no Fantástico, que já botou o Renato na seleção uruguaia, que já estava com o treinador. Exatamente. A gente colocou no Flamengo e ele acabou acertando. Se errar mais uma, é música no Fantástico. Tudo é verdade. O Mano no Grêmio. O Mano do Grêmio já tem música no Fantástico. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo é verdade, tudo que foi falado acontece, mas teve uma grande diferença. O presidente abriu a negociação com o Renato não ao final da temporada, ele abriu antes. E isso fez com que a negociação demorasse, porque tinha jogo e negociação. Entendeu? Sim. Só para completar aqui, o Lisca, Nogueira, pegou o Inter quando o Inter caiu, não sobrou ninguém. Os caras mandaram 30. Os caras mandaram 38 embora. 38 embora pro Guto. Lisca esse que tá negociando com o... Se ele dissesse foi o Guto... O time dele é com o Ceará lá. É? Ele tá negociando. O Lisca sabe, né? Tá negociando, ele não fechou com o Ceará ainda, né? Não, o Ceni negociou com o Fortaleza. É do jogo, velho. É do jogo. Mas então claro. vamos lá. A torcida fazendo festa por Lisca aí. Pena que não dá pra abrir aqui, ó.
político que se elege deputado federal. Tu acha que Uau. tem algum jogador que mete a mão com ele? Com essa popularidade. No Paraná tentaram. É. Mas lá ele não Não, tinha. não, Mas lá não, no não. Ceará ninguém mete a mão com ele. Agora, vamos ver. Quantos jovens o Grêmio tem preparados? Além do Matheus Henrique, do Jean-Pierre. Laterais o Grêmio tem? Ah, o Grêmio tem Mas um grupo. diziam que esse Guilherme Guedes jogava mais do que o Nilton Santos. Agora, não botam para jogar? Ah, isso é uma decisão da comissão técnica, de botar para não jogar é uma questão técnica, né? Eu acho ele muito bom jogador. Acho que o Grêmio tem 2 laterais bons jogadores. Os 2 são 9-9, são jovens ainda, mas tanto o direito como o esquerdo são bons jogadores. Quem é? Eles estão na transição. Na hora certa, o clube vai saber aproveitar. De um lado é o Felipe, do outro lado é o Guilherme Guedes. Daí por que não jogam? Ah, aí a gente tem que... Eu não acompanho o treino da transição, é lá no profissional. Quer dizer que se você fosse o vice de futebol, oriundo das categorias de base e assumindo esse novo posto, você chegaria lá e diria para o Renato: Renato, vamos entregar uma placa em homenagem ao grande Léo Moura e deixar ele realizar o sonho dourado que um dia foi teu também, de terminar a carreira no Flamengo. Não, acho que não. Vai acho com que Deus. se eu fosse diretor de futebol, eu deixaria o Léo Moura aí. É? 6 meses. Não sei. Aí tem que Renováveis analisar. por mais 6. Talvez. Eu acho que essa modalidade o Grêmio vai adotar. Acho que o Léo Moura é um jogador que, apesar da idade, quando ele joga, que daí tu não pode ser em sequência, como o Renato faz, ele sempre dá um bom resultado. Técnico. Eu acho assim. Mas em compensação, quase que tirou o Grêmio da Libertadores num jogo assim fundamental. Que foi aquele. Mas daí. Contra o Estudiantes. Mas não foi e por contra força. o River Plate, Tu concorda? na hora da onça beber água, não jogou nenhuma das duas. Mas foi falha ali. Aquele que tu fala daquele. Foi uma falha. Qualquer um pode falhar. Não é que não tá ali a idade dele no meio disso. Ele falhou. Como outros falharam em outros momentos. Eu tenho o mesmo problema do Léo Moura, já estão me chamando de tiozinho da Cara, e a gente que assiste muitos jogos, assim, todo mundo. Toda vez que o Léo joga, a dificuldade dele é a idade. Mas quando ele joga muito bem. A dificuldade dele é física. É física. Técnica não. Jogar em sequência, quarto e domingo. Mas se ele jogar uma vez por semana. Eu sempre cito aqui Aí no vai do programa, treinador administrar isso. o Jorginho, logo que sai do Vasco da Gama, ele concede uma entrevista no Seleção Sport TV para o André Rizek e fala: olha, o Grêmio tem o melhor lateral direito do Brasil, Léo Moura. Ele joga demais, cara. Então, o Jorginho conhece do Riscado, Ele né? joga muita bola, mas é a idade. A idade chegou pra ele, né? O Gilmar da Tristeza, porque você não vai. Ele pergunta aqui quem é o Rodrigo Dantas. Na verdade, é o Guilherme Dantas. Tá? Sim. Guilherme Dantas, que o Grêmio contratou. É um meia de 20 anos. O Grêmio que está veio trazendo do Juventus de São Paulo. É Guilherme. Juventus de São Paulo, exatamente. Quem é Mas ele? foi uma contratação também do profissional. Não é uma contratação da base. E é bom jogador, né? Não sei te falar. Eu já estou comparando ao Luan. Quem está comparando é um jornalista, né? Não, Isso é uma informação de jornalista, eu li também. E aí vale também, né? Mas se for igual ao Luan, pô. Se for metade do Luan, já dá para fechar agora. Já vale 1 milhão. Só O sei que ruim pra ele é ter essa pressão de ser o novo Luan. Ele é do Juventus, do interior de São Paulo, teve no Benfica e voltou, né? Para ficar com os gurizinhos, agora vamos com um gurizinho do Maurinho. Tá bom de assistir a Os Copa, viu? gurizinhos. Vocês estão assistindo A a Copa, Copa RS aí? Não. Ali tu vê bons jogadores. Kenny Braga estava surtado hoje lá na portaria da PAN. Aqui, vou cancelar a assinatura da 0 Hora. Os caras não botam uma linha Né? na nossa própria cidade, isso é uma vergonha. É uma vergonha mesmo. Pior que é, cara. E jogos bons. Jogos bons. Jogos bons. A Sport TV tem passado. Tem outro site que passa também. Tem jogos, tem 4 sedes. Uma em Flores da Cunha, uma na Alvorada, o Sesc, onde o Grêmio joga, e a PUC. Ele é pouco. E o teu gurizinho, Sarra Fiori. Entrou bem, né? Me disseram. Não, eu tava comentando eu o não jogo vi o do jogo. Grêmio. Eu não vi os 7, dois. 8 minutos. Um grande jogador. Mas diz que ele É um- aparenta ter traços de bom jogador. Eu não vou entrar nessas de craque, não. Craque é uma raridade. Quer começar a dizer que o cara é craque com 20 anos, sem conhecer? Qual é o ano de O nascimento Arthur dele? nós achávamos que não era craque. Tem 21. Ele já tem 21. O Arthur a gente achava que podia ser um grande jogador e era craque. Aí eu me surpreendi com a resposta. Só queima-roupa. quando joga se vê, né? Mas aí eu me surpreendi com a resposta queima-roupa quando eu fiz, nesta época do ano, uma entrevista com o Renato Portaluppi.
antes da decisão da Libertadores. O Grêmio ia decidir, estava semifinal. Eu perguntei, o Arthur é craque ou não é craque? É craque. Opa. Por isso que tu tem que respeitar o cara que treina o atleta o dia inteiro, né? É, Ele vê o atleta Convive o dia inteiro. o dia a dia. Convive. Aí eu disse, bom, tá aí, é craque mesmo. Mas O olha, o Sarrafiore é Sarrafiore- 9-7. O Sarrafiore assim, é um grande jogador, ele tem todas as ferramentas para deslanchar. Sarrafiore é 9-7. 9-7. Vai fazer 22 já. É, Já então, não é gurizinho. Ele E a No meio idade do ano que Everton? vem. Assim, 20 de julho. O Everton vai fazer 23? tem fundamentos, vai encaixar no time, realmente não vai surpreender, porque a gente espera bastante dele. Tá? Mas além do Sarrafiore, a gente começa a pensar que, lembrando que o Rodrigo Dourado, nosso volante da base, é o melhor do Brasil, bola de prata, isso me remete ao ver a nossa base. Nós temos o Ramon, volante de pé esquerdo, excelente volante, e o Jefferson, que é destro, excelente volante também. Por isso que eu digo assim, essa calma que o Ferrari falou, que a gente tem que ter. O ano que vem eles vão começar a entrar no time e vão deslanchar, sabe? Olha Não aqui. pode... O Não Inter pode... tem um bom jogador. Ah. Fora os outros, tô falando de um. E vai subir pelo que eu li aí, que também não sei direito. Zé Aldo. Não, o Richard. Não, o Richard já... Ele já era para estar jogando. mas o Richard pegou muita seleção de base e eu acho que agora ele vai Diferentemente, se integrar. qual é a diferença, Sarrafiore, tá? A mesma questão tem o que veio do Cruzeiro nosso lá. Tony Anderson. Tony Anderson. Eles nunca jogaram no profissional. Tu tem que esperar a resposta dos A caras. turma é diferente, né? A turma é diferente. A turma é diferente. Daqui a pouco vai ser tudo isso, daqui a pouco não vai ser, não sei. E quem duvida dessa nossa frase de que a turma é diferente, assista a Copa Ipiranga. Assista a Copa Ipiranga. É só assistir 10 minutos da Copa Ipiranga que tu vê que o zagueiro não consegue marcar Não vai tão começar a bem. adaptar jogador dos argentinos, que isso vai terminar na FIFA. É bem isso aí, assista a Copa É Ipiranga. só assistir 10 minutos de jogo, não precisa assistir muito. Mas não tem paciência, além do assiste que 10 tem minutos. aquele jogador, e tem vários em Grêmio e Inter, que eles são o craque da base. E quando eles chegam no profissional, na chegada eles não são ninguém, e eles têm que se adaptar a isso. Isso demora, velho. Mas Olha aqui. na Copa Ipiranga, só, já que a gente citou essa competição, hoje o juiz quase meteu a mão no Corinthians. Eu vi. Deram um pênalti absurdo contra o Corinthians. Aí no segundo tempo teve Vocês um não pênalti tra- pro defensor do Quer dizer que Uruguai. vocês trabalhar, vocês não trabalham mais. Mas no meu caso, eu sou jornalista esportivo e meu trabalho é acompanhar o jogo. Pega os gols do Grêmio. Não, o Grêmio ganhou agora de 5-2 do Botafogo. Joga amanhã com o Penharol. Pega Que os unha, gols hein? do Grêmio, olha os gols do centroavante É. do Grêmio. Mas assim, o juiz sentiu no jogo quando ele percebe que errou, e os jogadores, o modo que um erro da arbitragem influencia, é importante até para quem está em casa e daqui a pouco tem um tempo, tem 10, 20 minutos, para se ver o quanto existem de etapas para formar um jogador. Claro. Um jogo da Copa Ipiranga é perfeito para isso, Rec. Um erro de arbitragem, o Corinthians quase conseguiu perder para o time ruim do defensor. Olha aqui, ó. Olha só o recado que os caras mandam aqui. Wagner de Canoas. Boa noite, Rec. Hoje de manhã um colega teu tomou uma porrada do Damião no Twitter. Colega meu ou colega do Damião? Colega teu. Não, Ué, ele é jornalista? não trabalho no mesmo clube. São colegas de trabalho? Tá, Colega meu, não sei. Já voltamos. Grêmio usará equipe de transição no início do estadual. Titulares devem estrear somente no dia 3 de fevereiro. Clube mira jogadores sem contrato para reforçar o time em 2019. Sem clube, Marcelo Moreno revelou ter recebido sondagens de Grêmio e Inter, mas aí já toda semana, só atualiza. A semana que vem vamos botar do Inter e do Grêmio. Bota um na frente e outro depois. Alterna os... Isso. Agora vem, né? Agora vem jogadores Não, sendo mas o comprados. Moreno não é agora, é todos os anos. É toda a janela. É o Barcos voltando Ele tá onde, Moreno? o Grêmio e o Moreno. Nem eu sei. Ninguém Estava sabe. na China. Tava na China? Estava na China. Deu Dire- entrevista aí, meio que se oferecendo, dizendo que é a preferência do Grêmio. Sim, mas ele pode ter dado entrevista hoje, mas ele tá. Sabe o que eu acho Ele tá ele... se oferecendo. Sabe o que eu acho ele um bom centroavante? Não acho ele um bom centroavante, não. Mas a que custo? Esse que é o problema. E é novo, 31 anos. Direção já abriu negociações para renovar com o Léo Moura. Cícero e Douglas devem ser procurados nos próximos dias. Direção do Internacional negou ter realizado sondagens pelo atacante Marcelo Moreno. Departamento de Futebol analisa jogadores que voltam de empréstimo. A maioria deve ser novamente repassada.
Emprestado ao clube, Rossi não deve permanecer. Com isso, cresce a chance de Marcinho ganhar nova oportunidade. Para ficar com Emerson Santos e Fabiano, o clube terá que contratar os jogadores em definitivo. Palmeiras não tem interesse em renovar o empréstimo. Só vê para mim até quando vai o empréstimo do Emerson Santos, que uma hora... Meio do ano. Pois é, então, o Palmeiras vai romper isso. Reunião com o representante Damião deve ocorrer ainda nesta semana. Segundo o colega do Damião, ele tem que baixar a pedido. Jogadores que voltam de empréstimo: Marcinho, Danilo Silva, Eduardo, Léo Ortiz, Cláudio Vinck, Alemão, Andrigo, Alisson Farias, Ferrarez, Mossoró e Brenner. Bola de Prata 2018. Time: o Everton, Mike, Jeromel, Cuesta, René, Dourado, Bruno Henrique, Lucas Paquetá, Dudu, Everton e Gabriel Barbosa. Time mais criativo do que o do Tite. Técnico: Filipão. Bola de ouro: Dudu. Artilheiro: Gabriel Barbosa. Revelação: Pedro. Melhor árbitro: Rafael Trace. É incrível, a revelação: o Pedro não está na seleção porque o Gabriel Barbosa é o artilheiro do campeonato, dá para entender. Até porque tem só um atacante. O Corinthians anunciou a demissão do técnico Jair Ventura. O Jair Ventura estava na beira do campo, parecia que tinha perdido a mãe no último domingo, né? Não estava prostrado ali. Mas ele sabia que não ia ficar, os jogadores sabiam que não iam ficar, que ele não ia ficar. Sabiam que ganhando o Corinthians ajudava o São Paulo. O aproveitamento dele. Eles até tentaram. O aproveitamento dele é pior do que o Orlando Bianchini e o Dario Pereira. Orlando Bianchini no Inter e o Dario Pereira no Grêmio. Ô, Rec, mas 31,5%. Sabe o que se chama isso aí? Falta de convicção, sabe por quê? O treinador só treina, ele não faz milagre. O time do Corinthians é ruim, cara. Pra botar o treinador lá Tinha 4, 5 bons jogadores. Fagner, Jadson, Romero, o Jadson Pedrinho, Jadson é do meu tamanho. Cássio, Eu acho que tá Henrique, tão gordinho quanto eu. Já dei 6 aqui. O Jadson é do meu tamanho, tá tão gordinho quanto eu. Mas uma coisa eu concordo com o Rec, o Jair Ventura, o filho do Jairzinho, ele pintou bem e não, isso bem. é outra coisa, eu também acho. Esse fato... Nenhum trabalho mais. Não, eu também acho. A época da contratação do Emerson Santos, as notícias diziam que o empréstimo é até o final do ano que vem. Pois é. Bota no vídeo pior aí, aí. Eu vou buscar agora no vídeo, porque agora eu busquei a data também da contratação dele. O Palmeiras anunciado à época era que é até o final de O que 19. é certo é que não termina agora. O Fabiano sem terminar. O Palmeiras está se achando também, né? Eu já dei um pau no Palmeiras hoje de manhã, sempre como eu dar, porque a rádio tem uma audiência no Brasil inteiro. Que ódio do Palmeiras. Por que eu vou ter ódio do Palmeiras? O Palmeiras está num nível que é o seguinte, ele buscou de volta o Rafael ali do Atlético Paranaense, ele contratou o meia lá da Bahia, sendo que ele bota tanto jogador, né? Depois redistribui de novo para outros times que não estão na Libertadores. Isso aí. Quer dizer, enfraquece o adversário. Vai pro pau o Palmeiras, já que está com essa grana toda. Já voltamos. Não sei em que país vive o Adonis, por isso. Eu teria mais facilidades em responder. Não sei se ele vive aqui. Devia ser um que estava pedindo a volta do Roger e agora está dizendo que ninguém pediu. Não sei se ele ouve rádio, se ele lê alguma coisa da internet, se ele é um ser de outro planeta. É que aqui no Rio Grande do Sul o cara é de um lado e do outro, não dá para gostar dos dois. Mas aí, se o cara fala em Roger, depois que deu certo a definição do Renato, aí veio os que crescem na parada. São os mesmos que lá atrás, não, tá se fresqueando, tem mais aqui. Alguns diziam lá dentro do Grêmio, essa mala já está na hora de ir embora. Eu nunca escutei isso. Cuidado que tu vai ficar com o nariz igual o meu. Já voltamos. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre, galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA do amigo Bira, onde nós comemos, eu e o Ferrari, um dos melhores churrascos da história da confraternização. Tu cantou muito aquele dia, né? Cantei. E fica ali, na rua Santa Catarina 201, pertinho do Zequinha. ciars.com.br, peça seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S, o telefone é 3375-3800. Cantei muito em italiano. Muito vocês estão falando. Até me compare Giacometto. Muito vocês estão falando em tempo de. Ele não parava, teve uma hora que 2 horas cantando. Que ele não ia mais parar uma hora. Não, eu já tinha tomado uns vinhos. E aqui, tem até me compare Giacometto. Não era um pocket show, Diz que o Rec cantou a música inteira e um gaiato disse assim, isso aí cantado fica uma maravilha. Não, perguntaram pra ele, tu gosta de cantar? Vai ver se aprende. Cachorro, por que votar na Chapa 1? Pois é, Rec. Mauri Luiz da Silva. Por que votar na Chapa 1?
Porque uma gestão como um governo precisa ter o apoio do legislativo. Se tiver um legislativo que mande sempre contra, vai se complicar nas suas demandas, naquelas matérias que vão para votação no Conselho Deliberativo. O Internacional hoje, a oposição que tem no Conselho, com exceção de uma chapa, são 3 chapas de oposição. Uma da chapa, durante o ano, nas decisões, se dividiu. As outras 2 chapas votou 100% contra a gestão, independente do mérito. Já iam para a sessão votando em bloco contra, independente do que fosse a matéria. Isso não é bom para o clube. O clube tem que ser fiscalizado e a gente... Bom, eu já falei no início que eu já fui oposição, quer dizer, a maior vitória de uma oposição eu comandei em 2005, que tu deve lembrar, eu venci Fernando Carvalho como coordenador, botando contra o candidato Fernando Carvalho, colocando o presidente do Conselho com apoio da maior oposição na época, que era o Interação Inter 2000, e foi a primeira vez que nós conseguimos que o presidente Fernando Miranda voltasse ao Beira-Rio naquela eleição. Então, eu já fui oposição, sou situação. Então, aquele do Záquia ganhou? Sim, aquilo foi uma coordenação desse teu amigo aqui. Apoiado pelo Miranda. Foi a maior vitória eleitoral, porque era contra então Deus Fernando Carvalho. Tá? Então, eu sei como funcionam as coisas. Então, o Internacional tem que ter oposição, tem que ter fiscalização, isso todos concordam. Agora, se a oposição for maior que a situação, complica no Internacional, complica no Grêmio, complica no São José, complica em qualquer time. Porque a gestão tem que ter a tranquilidade de trabalhar sem pensar assim, toda a matéria que vai para o Conselho, nós vamos perder a votação. Não pode ser assim. Tá? E hoje, para quem fica pensando, não, mas a situação ganha de maioria, engodo, se a oposição, escreve o que eu estou dizendo, crescer 10%, vira maioria. Tá? Se a oposição crescer, mantiver as cadeiras que tem, crescer 10%, vira maioria. O povo do clube, durante a gestão, boa parte da gestão esteve com o Marcelo Medeiros. Mas agora tem voo solo. E o povo do clube... Mas agora tem voo solo. Como oposição... Não, mas nas chapas sempre esteve em voo solo. Sempre teve assim. Na outra eleição... Teve com a corda conselho. Na primeira foi com a corda conselho, quando entrou, depois foi em voo solo. Na última eleição foi em voo solo e fez tipo 21, 22% dos votos e veio para a gestão, saiu lá, acho que foi depois do Grenal aquele, e nas votações o povo do clube se dividiu. Quantas chapas você acha? Alguns votaram a favor, mesmo saindo da gestão. Pelo teu autoconhecimento eleitoral, quantas você acha que entram? O normal é que passem 2 chapas ou 3. As 4 é impossível passar. É questão física, não cabe todas. Mas se fizer 15% a chapa 2, 15% a chapa 10, 20% a chapa 4, já dá 50%, vocês fazem 50%. É uma chapa de situação e as outras são oposição? Não, parece, assim, como número matemático é possível. Na matemática é na possível. Prática não é possível. Não vai acontecer. É muito difícil. Olha, sendo uma situação e as 3 oposição. se todo mundo trabalhar bem, se der a lógica... dá 50 por 50. Se der a 50 lógica, oposição, 50 a situação. Se der a lógica, passam 3 chapas. É a lógica, tá? Mas só que votação como futebol não tem lógica. Quantos então, mil estão aptos a votar pela internet e aplicativo? Se habilitar, se eu não me engano, 14 mil. 14 mil pela internet, entre aplicativo e internet. Né? Então eu imagino que serão... Internet também é uma senha e vota. Também. Isso, que aí você recebeu por e-mail e não no telefone. 14 Ainda mil. dá isso, não dá mais. Mais uns 5 mil, 3 mil no pátio? No pátio a tendência com o aplicativo pela facilidade é que diminua o número do pátio. Então, o meu número de votantes é tão total, bonito, né? Aliás, tá lá fazendo cobertura. Aliás, na última eleição, tu lembra que eu acertei os números, né? Estava cobrindo lá e eu te falei, bateu. Eu imagino que sejam 17 mil votantes no total.
Apesar de que assim, né, Mauri, a gente tem que considerar um fato que na eleição do Grêmio, na última, aconteceu. Nem todo mundo que habilita vota. Mas não era PP. sim. Não, mas é porque a pessoa às vezes perde a senha, daqui a pouco ela trocou claro. de telefone, perdeu o código. Tu acha que pesquisa de boca de urna no sábado é perda de tempo? Na No hora pátio? lá, assim, depende da quantidade que for votar lá, né? Entendeu? Eu não diria quantidade. Porque a amostragem pode ser falsa. É. O torcedor é completamente outro que está em casa. Porque quem vai pro pátio, hoje em dia, está muito envolvido Mais com as envolvido. chapas. E sabe o que Mas mais aconteceu? do que isso, a metodologia também influencia. Em determinado momento na campanha do Grêmio, estava dando que estava 50-50 Raul contra Romildo no pátio. Mas, Mas aí, também mas teve gente que votou 5 vezes também. Também tem isso. 50-50. 50-50. foi uma lavada? Pesquisa boca de urna divulgada pela mas no Rádio pátio. Grenal ao meio-dia. É, ao meio-dia. lembra disso? Eu lembro dessa. Mas, de, Eu não estava lá. mas de qualquer forma, Essa aí eu não ia. Esse cachorro eu não ia. é que, voltando à chapa 1, Não, tá? olha, eu sou de atropelar. Não. Tem algum problema aí, vamos contar de novo esse troço. O voltando, Ferrari votou umas 5 vezes naquela pesquisa lá. Chegava Eu digo, a amostragem. chegava a dar a volta no negócio aqui, valia tudo naquela pesquisa. voltando à chapa 1, Raquel, a chapa 1, em verdade, não é uma chapa com uma aliança de 5 movimentos que está unida desde a última eleição. É o MIG, o Intergrande, o Intermaior, que é o nosso movimento, o Convergência Colorada, que é tradicional, o Colorado Eu Sou, que é do Cláudio Bia, e a Academia Colorada, que é uma... Os nomes são criativos, né? O Grêmio tem 100 fronteiras, do Prata, Mas só para não... Assim, Democrático, Grêmio Unido, Grêmio Unido, e agora o multicampeão, Agora tem- independente. Não, MGI, agora tem o movimento, Grêmio Maior. Grêmio em movimento. Convergência, esse está Que é o do chegando. Gazistani. Convergência A Colorada. Bistani faz barulho aí. É. Faz. Os grupos dessa aliança, Convergência Colorada, Intergrande, o MIG e o Intermaior tem mais de 10 anos de clube. O MIG tem 20, né? 25. E vai, no Grêmio está chegando mais um grupo. E o Grêmio Opa. tem um grupo dos 100 grupos. E ainda sabe? tem o grupo do sem grupo. Quem é o grupo que está chegando? Ah, deixa chegar, né, cara? Ah, o furado, Eu sou do uma vez. grupo. Mas fura- Ferrari fura. Na realidade, existe o grupo. Quem é do grupo? Nos independente. dá a nominata aí, vamos lá. Quem é o líder? Quem é o Que é o cacique? cabeça do... Deixa o barco andar, velho. É para concorrer? E existe aqueles que são independentes, né? Questão de conselho. É interessante que no Conselho tem os independentes, que são ou os natos ou aqueles que são independentes até a hora da eleição. Daí Sim, se eles juntam numa passam a ser chapa. dependentes, né? Agora, independente de qualquer coisa, a gente tem que viver bem e, se possível, no paraíso. Olha aqui, o pessoal está perguntando, o Márcio de Porto Alegre também, sobre Diego Tardelli. Eu acho que o primeiro contratado vai ser o Marquinhos Gabriel. Quando começa a onda, está voltando de empréstimo ao Corinthians, ou vai ser reaproveitado no Corinthians, que está fritando com o Romeu Torresmo. Mas dizem que tá numa lista de dispensa, daqui a pouco é só chegar com uma graninha qualquer ali e já libera. Então, tem muita gente pedindo Olha aqui, Hernandes. Esse ajeita qualquer time. Uma frase, 10 segundos. Completar, para continuar esse crescimento que está revelando esse ano os destaques do campeonato, como Marcelo Lomba, Vitor Cuesta, Dourado, para continuar tudo isso, o torcedor tem que votar chapa 01. Presidente Marcelo Medeiros, chapa 01 para o Conselho Deliberativo. O Inter continuar crescendo.